Como eu disse para vocês, então, a gente tem hoje a participação aqui especial do Daniel Barros, psiquiatra, colunista da Band News FM, para a gente falar desse gravíssimo ataque que deixou 4 crianças mortas numa creche em Blumenau. Muito obrigada, Daniel, por estar aqui com a gente. Eu não sei se você estava acompanhando aqui desde o comecinho do Entre Nós. É um dia bem difícil de cobertura para a gente, porque a gente, ao mesmo tempo que fica muito comovido, muito enlutado mesmo, né, com o sentimento que hoje destrói esses pais e essas mães de Blumenau, a gente tem que ter muita responsabilidade para que o nosso trabalho, a nossa cobertura, não seja algo que sirva para, de alguma forma, inspirar pessoas que têm essa tendência a atos violentos e ataques como esse. Então, eu queria começar conversando com você, sendo assim muito sincera, como fazer para ajudar nesse momento? O que dizer num momento como esse, Daniel, que é de tanta dor e de susto de pais e Tá, mães no Brasil todo? claro, é isso mesmo, Adriana, assim, a gente fica assustado, né, porque é uma coisa absolutamente inesperada, e nesse caso ainda, uma coisa ainda parece mais errática, sabe, mais imprevisível, uma coisa meio caótica, assim, que você não consegue atrelar a nenhuma previsibilidade, né? Não é aquela coisa do aluno que volta para a escola, um homem adulto que entra numa creche, parece uma coisa bem errática, imprevisível, que é mais assustador ainda, né? Porque você não sabe de onde vem aquele golpe, né? Então, acho que a primeira coisa a fazer é acolher, é de fato dizer, olha, que pena, assim, eu sinto muito, eu empatizo com a sua dor, eu lamento a sua perda, enfim, eu não posso saber o que você está sentindo, mas eu me solidarizo com você, né? A sociedade estende o braço para acolher e para se solidarizar e para dividir essa dor. Primeira coisa, eu acho, né? Lembrar de quem passou por isso, de quem sofreu, né? Pais enlutados hoje, mandaram seus filhos para a creche, agora não tem mais filhos, quer dizer, uma dor que a gente não consegue imaginar o que é. Então, estender, acolher, né, se colocar disponível para as famílias em volta que são atingidas também diretamente, eu nem vou dizer indiretamente, porque são diretamente atingidos, que foram na escola deles, passaram por traumas, para os professores que passaram por isso. Acho que o primeiro passo nesse momento zero aqui, né, esse acolhimento, esse estender a mão, esse se solidarizar, se colocar disponível, né, para ajudar, para atender, enfim, eu acho que é a primeira coisa. E essa preocupação que você externa, acho que também é uma preocupação central, né? Como fazer uma cobertura sóbria, uma cobertura, sabe, contida, comedida, uma cobertura séria, que traga os fatos, mas que não sirva, né, de palco ou de motivo ou estímulo para que novos casos aconteçam. É isso, é a nossa preocupação aqui contínua. Daniel, sobre a questão do primeiro momento que me chamou a atenção, logo que a notícia foi divulgada, logo se falou num ataque psicótico desse homem. Eu não sou uma especialista, óbvio que não, mas me chamou a atenção que a rapidez para dizer isso. Não é tão simples assim você decidir, avaliar e diagnosticar que aquela pessoa passou por um ataque psicótico, que seja um psicopata, que tem alguma questão. Isso tem que ser examinado e investigado muito mais a fundo, né? Com certeza. É, é óbvio que não se trata de um comportamento normal. É óbvio, né? Não precisa ser psiquiatra para saber que isso não é um comportamento normal, não é um comportamento habitual, não é o comportamento do dia a dia. Mas a gente, equivocadamente, acha que o que não é normal necessariamente é uma doença, é algum diagnóstico psiquiátrico. Não, não é. Né? Se a gente pegar um exemplo menos dramático, o sujeito que assalta um banco, ele não está tendo um comportamento normal. É anormal, é a minoria que assalta o banco. Você vai falar que então ele é um doente, né? Você está assaltando o banco porque tem um diagnóstico? Não. É só para mostrar que não ser normal é diferente de ser uma doença, ser um transtorno mental, enfim, ter algum diagnóstico. Quando o comportamento é muito bizarro, é muito fora do comum, como é o caso, eu entendo a, a sensação das pessoas que isso é, entre aspas, uma loucura. Né? Isso é alguma maluquice na cabeça das pessoas. Agora, tudo bem as pessoas pensarem isso, tudo bem o leigo pensar isso, mas aí precisa-se ter a certeza disso. Então, tá bom,
A gente acha que é muito estranho, então vamos fazer uma avaliação, vamos ver quem é a pessoa, vamos ver o quadro, vamos ver o que está acontecendo, para aí poder dizer, foi deliberado, não foi deliberado, tem um quadro psiquiátrico, não tem. Nunca é demais lembrar que a maioria da violência na sociedade como um todo é cometida por pessoas sem transtorno mental. As pessoas com diagnóstico psiquiátrico são mais vítimas do que autores de violência. Então, eu sempre gosto de fazer essa ressalva. Doutor Daniel, agora falando da sociedade de uma maneira geral, eu queria perguntar para o senhor como é que a gente faz para tratar desse tipo de assunto com as crianças, sobretudo, né? Porque nessas 2 últimas semanas foram 2 notícias absolutamente terríveis envolvendo escolas, dessa vez uma creche, envolvendo adolescentes e agora crianças realmente muito pequenas. E elas, de fato, acabam ouvindo isso, né? Ainda mais cedo, a gente noticia desde o início da manhã, né? O fato aconteceu ali pelas 9 horas da manhã. E aí um amigo meu me disse o seguinte, eu estava no carro, estava ouvindo a notícia na Band News FM, eu queria ouvir mais, mas meu filho estava junto comigo e eu acabei trocando ali na hora e depois voltei justamente para ele não ouvir naquele determinado momento. Como tratar disso com a criança, para que a criança não fique traumatizada ou com medo de ir para a escola ou com medo de fazer determinada coisa? Isso começa por nós, né? Faz uma pergunta muito boa, porque o pai, ele transmite, a mãe, os pais, os responsáveis, eles transmitem para o filho a mensagem da gravidade ou da tranquilidade, do perigo ou do não perigo, a partir do tom que ele fala, a partir da expressão que ele faz, a partir da importância que ele dá para aquilo. Então, se você arregala o seu olho e fala assim, olha o que aconteceu, e faz aquela transmissão emocional do que está acontecendo, carregada de medo, carregada de ameaça, como é que a criança não vai ficar com medo? É claro que vai. O que acontece, não raras vezes, é que a cobertura ela passa por isso. Né? Às vezes as pessoas, na ânsia de quererem transmitir, não necessariamente de uma maneira deliberada ou mal intencionada, mas de querer transmitir a informação completa, elas fazem uma cobertura que é assim muito emocional, muito gráfica, muito detalhada, e isso transparece na cobertura, na imagem, na fala. E se a criança absorve aquilo diretamente, sem uma mediação do adulto, é claro que ela vai ficar assustada. Então, meu ponto de vista, é dever do adulto receber a informação. A gente tem um aparato mental mais desenvolvido, a gente tem mais maturidade, a gente recebe a informação, a gente digere a informação e a gente lida com isso, com os nossos recursos, e a gente transmite para os filhos na medida em que a idade dele que eles estão, eles podem absorver. E não tem fórmula, né? Igual assim, como é que você fala de sexo com as crianças? Para cada idade é de um jeito, cada filho é de um jeito. Você pergunta ali o que você já está sabendo, o que seus amigos falaram. E aí você transmite isso de uma maneira que ele consiga compreender, que a criança consiga compreender, e sem, eu insisto nisso, sem alarmismo, sem criar um pânico, porque é uma coisa trágica que aconteceu, uma coisa horrorosa que aconteceu, mas a gente precisa lembrar que é mais seguro para as nossas crianças do país estarem amanhã na escola do que estarem na rua. Né? A escola é um lugar mais seguro do que a rua. Então, isso a gente precisa lembrar para que a gente não crie um pânico de falar assim, não, então agora não vou mais mandar meu filho para a creche. Não, isso foi uma percepção, um negócio imprevisível, um negócio totalmente caótico, mas que a gente não pode acreditar que essa é a regra, porque não é. Né? Em regra, as crianças na escola elas vão ser cuidadas, elas vão ser acolhidas, elas estão sendo tratadas e protegidas e não expostas à violência de forma geral, como regra. É isso. Pais e mães têm que ser filtros nesse momento para não deixar as informações chegarem às crianças, sobretudo as menores, sem que elas tenham preparo para isso. Imagina, se nós adultos ficamos chocados, assustados, imagine uma criança. E escola, doutor Daniel, é o lugar de alegria, né? É lugar de aprender, é lugar de brincar. As nossas crianças não podem receber essa mensagem de que escola é lugar do pavor, do terror, do pânico. Então é preciso ter muito cuidado com isso, justamente para que a criança não crie, em relação à própria escola, medo. Uma versão, né? Quando você tem que amar a escola, isso faz parte.
como que nós temos lembranças maravilhosas das escolas em que estivemos quando crianças? Então, assim, tem que ficar a boa lembrança, Claro. não o pavor, né? Lugar de confraternização também, de aprendizagem, de aprender a viver em sociedade, né? O que é fundamental. Não E- pode tirar isso. E eu queria perguntar agora, doutor Daniel, sobre redes sociais, sobre o uso de internet, nesse caso específico desse ataque de Blumenau. As autoridades policiais já disseram que o sigilo telefônico, telemático do homem que matou as crianças já foi solicitada a quebra desses sigilos para que seja apurado com quem ele conversou, que tipo de rede ele acessou, se teve ajuda, se teve inspiração, né, alguém que incentivou, que até participou de algum tipo de planejamento. Então, tudo isso ainda vai ser investigado. Mas eu, como mãe, considero que os pais hoje vivem um desafio muito grande, já falei disso aqui no Entre Nós, que é o anonimato das redes sociais. As plataformas digitais se tornaram terras, muitas vezes sem lei, em que tem crimes, mas não tem criminosos, porque você difunde crime, apoia crimes, mas depois a origem daquilo dificilmente é descoberta. Então, o anonimato protege esses criminosos e corajosos de internet que estão aí estimulando crimes e, na verdade, eles não são punidos. Eu queria que você falasse um pouquinho, doutor, sobre isso para a gente, sobre como os pais lidarem com isso e a importância de que haja uma punição para quem age nesse submundo da internet. Sem dúvida. Bom, isso tem que ser melhor regulamentado, sem dúvida nenhuma, tem que ser investigado, as redes sociais precisam ser monitoradas, não pode ser uma terra de ninguém, né? E a gente tem muito claro para mim que a gente ainda não sabe, como sociedade mesmo, como ser humano, a gente não sabe lidar com isso que a gente inventou, assim, sabe? É igual você, eu digo, né, dar uma granada para uma criança brincar, assim, a gente com as redes sociais, a gente não conseguiu ainda encontrar as melhores práticas para a rede social. Dito isso, o outro desafio, que olha, não é fácil, o ouvinte vai dizer, mas isso não é fácil, e não é mesmo, é muito mais fácil falar do que fazer, é um desafio que eu tenho, que muitos ouvintes têm, você também tem, André, que você está falando, que é você controlar o uso de redes sociais dos seus filhos. Quer dizer, criança nem tem que ter rede social, assim, a criança não tem que estar exposta aí a esse tipo de estímulo tão intensamente. Você tem que ver o que ele está. Estou dizendo a criança ter o seu perfil e postar as suas coisas de forma aberta, né, pública. Eventualmente vai ter o seu grupo de amigos ali restrito, bom, enfim, mas o pai tem que participar, a mãe tem que participar. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um desafio, a vida é corrida, mas eu não consigo imaginar outro caminho que não seja você estar atento, você estar participando, você estar vendo quais são os ambientes que o seu filho está frequentando. Obviamente, quando o filho vai ficando mais velho, ele vai frequentando lugares que você não sabe, e isso acontece até do ponto de vista físico, não é isso? O adolescente vai crescendo, ele vai ganhando autonomia, ele vai saindo, você nem sempre sabe exatamente onde ele está, isso vai acontecendo também, né, nas redes sociais, mas você precisa ter noção, você precisa participar. E quanto mais cedo você se interessar, melhor. Eu gosto de lembrar isso. Não é fácil, não é. Muitas vezes você não está com paciência, aí a criança quer te mostrar uma coisa que você não tem nenhum interesse, mas você tem que estar lá, você tem que participar, você tem que se interessar, porque não adianta com 15 anos você falar, agora eu quero saber o que você está fazendo. Quer dizer, adianta, antes tarde do que mais tarde, né? Mas é muito mais fácil o processo quando você começa mais cedo. Muito bem, doutor Daniel Barros, psiquiatra, colunista da Band News FM, mais uma vez esclarecendo vários pontos, um papo realmente esclarecedor e muito importante. E, doutor Daniel, de novo, obrigado pela atenção com os ouvintes da Band News FM. Até uma próxima. Eu que agradeço. Foi para falar bem de escola, eu também, como Adriana, eu amo escola, amo esse conceito. A gente precisa resgatar isso né, positivamente para as nossas crianças. É isso. É isso, falar de amor, falar de paz, falar de convivência, falar dessa escola que une, né? Não numa escola que dá pânico e que dá medo. Vamos juntos. Obrigada demais, viu? Um abraço. Para você também.